A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h12 da madrugada, para estarmos todos juntos em um só Espírito, compartilhando a palavra do Senhor, o Evangelho e a sua justiça a toda criatura, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada, ao vivo agora em todas as redes sociais para mais de 25 países. Então, independente da rede social em que estiverem nos acompanhando neste momento, sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, as escrituras sagradas; números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática; e cores, o que explica as cores de fundo de nossos cenários e as cores de nossas vestes santas, que são utilizadas com exclusividade para as atividades de santidade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nós não usamos e nem podemos utilizá-las no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, que nós estamos aptos para ministrar para vocês de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. E lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículo 41 e 42 e João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e ser um canal para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que irão se sentar no trono, e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada do Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Nós não temos nenhuma religião, nem apresentamos nenhuma religião. Nós somos seguidores da palavra do Evangelho do Senhor Jesus o Cristo. E verdadeiramente um dos intuitos com que estamos aí há mais de um ano na internet é para trazer a verdadeira palavra e Evangelho do Senhor Jesus a toda criatura, para que todos vocês possam ter acesso à verdadeira palavra e Evangelho do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, para que tenham uma vida em abundância, como o Senhor Jesus o Cristo deixou bem claro, e verdadeiramente alcancem a salvação e a vida eterna livre, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimentos nem interesses dos seres humanos, dando sempre a total direção ao Senhor Deus, para que seja feita a vontade dele. Como é possível examinar dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu nunca mudo de assunto. O único ponto é que aqui no @Igrejas Benditas é o horário de oração e ministração da palavra do Senhor Deus. Todas as perguntas que você está fazendo podem ser respondidas lá no @MileOfertadim, de segunda a sexta,
12 minutos antes das 7 horas da noite até as 7 horas e 40 minutos. Aqui é uma igreja, aqui é para orar, fazer orações e ministrações da palavra do Senhor Deus. Lá é para interagir, debater, conversar com todos vocês, para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Sejam vocês também membros dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, escolhendo o número de 1 a 12. Pois lembrando a todos vocês, para você ser membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, basta você estar se seguindo ou se inscrevendo, dependendo da rede social em que nós estivermos, que você estiver nos acompanhando neste momento, e deixar nos comentários: aí você coloca o seu nome, sou membro da igreja virtual Igrejas Benditas e sou o rebanho bendito de número, e fala o seu número de 1 a 12 para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E também lembrando a todos vocês que aqueles que são membros das nossas igrejas virtuais recebem orações todas as madrugadas, orações uma vez por semana diretamente de cima do monte, e também recebem sempre uma palavra do Senhor Deus de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada, para a sua meditação. E que para ser membro dessa igreja virtual, você pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação. Pois como o próprio Senhor Jesus afirmou, aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. E estamos aqui para ajuntar a igreja do Senhor Jesus. Examinem lá em Mateus capítulo 12. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. No horário da tarde, que o pessoal perguntou ali, durante a tarde você faz live, lá pode fazer perguntas ou será as ministrações. Lá é focado verdadeiramente em interagir com vocês. Tem ministrações da palavra do Senhor Deus também, mas é mais focado em interagir, em responder suas perguntas, com porquê, para quê e como, para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E também, lembrando sempre a todos vocês, que nós estamos oferecendo e não pedindo, estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 40 ofertas em que estamos há mais de um ano na internet oferecendo dinheiro, que o prêmio somado já ultrapassou 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassou 1 bilhão de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e o verdadeiro. Pois lembrando a todos vocês que esses valores hoje em dia não pagam o cachê de um cantor. E o cantor verdadeiramente não está mexendo naquilo que é necessário para a sua salvação, para a sua vida eterna, para a sustentação e sustentabilidade da sua vida, do seu comércio, da sua família. Então devemos verdadeiramente valorizar aquilo que verdadeiramente não tem valor, não tem preço neste mundo, pois tem um valor imensurável, que é verdadeiramente a nossa salvação e a nossa vida eterna livre. E lembrando a todos vocês que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de um minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. E com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco.
E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nos livros de Mateus 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos acompanhando neste momento, você vai encontrar as informações necessárias para você ofertar na descrição dessa live. Nas outras redes sociais, basta você abrir o perfil e ir lá na aba de seguindo, no perfil do @milaofertadim ou da nossa igreja virtual, @as_sem-ovelhas, em que você vai encontrar um vídeo fixado com 10 tipos de bancos, 5 físicos e 5 digitais, para você estar verdadeiramente fazendo a sua obra. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários, e a inauguração dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil estará levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Se você quer levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, seu município, seu estado ou o seu país, basta você entrar em contato conosco através do privado de nossas redes sociais. Estamos ao vivo agora em todas elas. E a nossa equipe estará retornando o contato com o passo a passo e tirando as suas dúvidas para você levar uma verdadeira obra para a sua região, na qual os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, a secretaria de trabalho e emprego, e todos têm a oportunidade de pregar, assim como está escrito nas Escrituras da Bíblia Sagrada. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E alguém comentou ali que Deus não está no meio de dinheiro, sendo que o próprio Senhor deixou bem claro que todo ouro e toda prata pertencem a Ele. Lembre-se sempre, 1 Timóteo capítulo 6, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. A gente não pode querer endemonizar algo que verdadeiramente é e pertence ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Bom, quando se vende alguma coisa, creio eu que se eu vendo, eu quero receber dinheiro. Palavra do próprio Senhor Jesus. Vamos lá. Mateus capítulo 25, você vai ver que ali, mais uma vez, o reino é dele, e ele chamou cada um trabalhador e ofereceu a cada um dinheiro. Palavra do Senhor Jesus, Mateus 25. Quando você vai em Mateus capítulo 13, ele vai falar bem claro que o reino dele é uma casa de comerciante. O que o comerciante faz? Ele dá alguma coisa? Não, ele vai lá e vende. Pronto. Então, quer dizer, são muitas passagens. Aí quando você vai lá, ele achou a moeda, colocou o dinheiro na boca do peixe. Para quê? Para ele poder pagar os tributos dele. Depois ele falou também bem claro: ah, senhor, é lícito pagar o tributo? Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Mas lembre-se que ele estava com dinheiro na mão quando ele falou isso. Então, que santidade é essa que vocês estão procurando, se a Bíblia, mais de 60% ela fala do dinheiro? Exatamente. Tu vê? E nós estamos dando, nós estamos pedindo, porque essa seria uma grande bênção para vocês se a gente pedisse vocês alguma coisa. Não estou te pedindo. E aí, quer dizer, vocês têm que ver o que é, aquelas pessoas que estão catando dos outros, que não têm autoridade, não têm poder para isso, é com eles que eu tenho que perguntar, poxa. É nesse segmento de fé que você tem que chegar lá e perguntar ao seu líder: por que o senhor não vai lá pegar o dinheiro com eles? Que aí você vai ver quem ele é, poxa. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vocês estão querendo, na verdade, né, vocês estão blasfemando com a obra de Deus. Vocês não estão comigo? Tranquilo. Mateus capítulo 12. Colossenses, está lá, vocês estão blasfemando. Depois vocês começam a ter muitos problemas. Aí você fala: o que eu fiz? Eu taquei pedra na cruz?
blasfemou uma obra que botou bem de cara assim, ó, mostra-se um defeito e você recebe um dinheiro. Não existe defeito, aqui não existe. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Entendeu? E vamos dar início à oração para darmos início à ministração, pois algo que a gente sempre responde em toda live, que aqui é focado em orações e ministração da palavra do Senhor Deus. Não adianta você aparecer aqui toda live apenas para querer fazer perguntas, se aqui eu não tenho tempo para ficar fazendo perguntas. Nós separamos um horário específico em um canal específico para todos vocês fazerem as suas perguntas. Aqui não é lugar de você fazer a sua pergunta, ou sei lá, não sei nem ler esse nome esquisito aí que você colocou. E vamos aqui à oração. Ele, qual é a igreja que faz isso que a gente faz? Exatamente. Deixar um lugar para as pessoas poderem perguntar por quê, para quê e como. Qual é a igreja que você já viu pastor fazer gabinete para isso? Nós fazemos, porque nós somos irrepreensíveis. Exatamente, o abençoado ali deixou bem claro que aqui é uma live para verdadeiramente estarmos respeitando a palavra do Senhor Deus. Aqui é uma live para vocês poderem ter fé. Muita Romanos fé. 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Muitíssimo amém. Glórias ao nosso A Senhor fonte Deus. tem que ser uma soma. Você precisa de muita fé para poder vencer na vida. Glórias ao nosso Senhor Deus. A gente responde, só não aqui. Vai lá no @milhaofertadim, o link tá na descrição, que você vai lá durante as lives, que nós estamos respondendo. E vamos às orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito, junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E o abençoado ali comentou, peraí, cadê? Aqui. Eu sou mórmon, mas dou os meus parabéns para você por estar enaltecendo e falando sobre Jesus, porque aqui, verdadeiramente, é o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. João, capítulo 7. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que fala por aquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Tudo para a mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Salmos capítulo 103. Todas as nossas obras bendigam sempre o nome do nosso Senhor. E vou estar dando início ao sorteio dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que irão se assentar no trono. Hoje eu estarei sorteando os benditos de número ímpar. Hoje eu estarei sorteando os benditos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número par, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o primeiro rebanho dos benditos do nosso Senhor Deus a receberem uma palavra para a sua meditação é o rebanho bendito ímpar de número 11 e o rebanho bendito par de número 12 é o próximo a estar recebendo, é o primeiro a estar recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Milena, por que rebanhos? Palavra do Senhor Jesus, João capítulo 10, que nós somos os seus rebanhos, um só rebanho e um só pastor, e ele é. E por que benditos? Porque bendito é uma classe que tem promessas, uma classe das Escrituras Sagradas, inclusive aqueles que vão receber a salvação, que serão chamados de benditos do Pai. Mateus 25, do 31 ao 46. E o primeiro livro a ser ministrado é o livro de Filipenses, que contém 4 capítulos. Livro de Filipenses, que contém 4 capítulos, é o primeiro livro a ser ministrado. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais, com orações e ministrações na palavra do Senhor Deus, para o lar, coração e comércio de todos vocês, para vocês aumentarem a sua fé, como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor Deus. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 11. Filipenses, eita glória, abri certinho. Filipenses capítulo 2. E para o rebanho bendito par de número 12, livro de Filipenses
Filipenses capítulo 3 para a sua meditação. Vamos à ministração de uma oração, lembrando que as orações na live são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 3 é a primeira a ser ministrada, e se você quiser continuar recebendo orações, mesmo após o término desta live, basta você estar seguindo ou se inscrevendo em nossas 12 igrejas virtuais, pois todos os que estão inscritos ou seguidores continuam a receber orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E vamos à ministração da oração de número 3. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco nessa live da tua justa e bendita igreja virtual, @igrejas benditas, que haja agora as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis. E em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. E vamos dar início à ministração no livro de Filipenses, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 14. Pois lembrando sempre a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que serão ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário ler o capítulo todo, seja onde você estiver, para interagir com a palavra do Senhor Deus e trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Filipenses capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 14. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nessa ministração do livro de Filipenses, capítulo 2, está escrito aqui para nós lembrarmos quão magnífico e grandioso é o Senhor e Salvador de nossas vidas, e verdadeiramente vemos aqui a importância em estarmos em obediência, não para com os homens, mas principalmente para com o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Pois aqui o apóstolo Paulo, no versículo 12, escreveu o seguinte: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Pois devemos lembrar que aquele da qual nós sempre prestamos conta, no secreto ou no público, o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Atos capítulo 5, versículo 29. Obedecer a Deus e não aos homens. Estarmos sempre com o coração limpo, sincero e transparente, buscando agradar ao Senhor que tudo nos concedeu. E que agora é necessário verdadeiramente, para nós tomarmos posse de tudo isso, nós estejamos em obediência, em santidade, em santificação. Lá no versículo 15 ainda está escrito com todas as letras: irrepreensíveis, ou seja, perfeitos, para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para que o Senhor possa efetuar a sua boa, perfeita e agradável vontade na vida de cada um de nós. A paz e a graça sem manipulação, para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao próximo rebanho dos benditos do nosso Senhor Deus, do Todo-Poderoso.
a receberem uma palavra para a sua meditação. Rebanho bendito ímpar de número 1 e rebanho bendito par de número 2 são os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Lembrando sempre a todos vocês que nós estamos aqui utilizando no Ministério de Sorteios para dar material de trabalho, para dar alimento das Escrituras Sagradas, a palavra do Senhor Deus, para que todos vocês possam buscar. Livro de Hebreus, capítulo 13, é o próximo a ser ministrado, para que vocês possam interagir com a palavra do Senhor Deus e trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver, pois é necessário você interagir. Mateus 16, de 24 a 27. Eu vou recompensar a cada um segundo as suas obras. Então é necessário você ter a sua participação. Eita, glória! Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 1. Hebreus capítulo 10. E para o rebanho bendito par de número 2, livro de Hebreus capítulo 11, para a sua meditação. Estamos aqui sempre ao vivo de segunda a sexta, de 00h07 até 1h12 da madrugada, com orações e ministrações na palavra do nosso Senhor Deus, para que todos vocês possam ter muita fé. Pois como está escrito nas Escrituras Sagradas, em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. E vamos à ministração de mais uma oração, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 2. E como o abençoado bem comentou ali, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Palavra do Senhor Jesus em João, capítulo 8, versículos 46 e 47, se não me engano. E vamos aqui à ministração da oração para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja, através desta ministração da Tua santa palavra, o Teu fogo santo, queimando e destruindo toda a trave que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a Tua verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, do versículo 31 ao 46. Que haja a tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livre. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E vamos dar início aqui à ministração no livro de Hebreus, capítulo 10, do versículo... É tanta mensagem importante aqui, ô glória! É muito importante quem pegou realmente esse capítulo aqui, examinar sempre com muita atenção e cuidado, para que estejamos todos juntos em um só Espírito, sendo a Igreja do Senhor e Salvador de nossas vidas, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada, para que o Senhor possa verdadeiramente estar operando cada vez mais em nossas vidas, trazendo a verdadeira palavra, Evangelho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para cada uma área e setor de nossas vidas. E vamos à ministração no livro de Hebreus, capítulo 10, do versículo 32 ao versículo 38. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feito espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados, porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com alegria permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus,
possais alcançar a promessa, porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Viu como eu falei que verdadeiramente tem muita mensagem aqui nesse capítulo 10 do livro de Hebreus? Pois do versículo 32 ao versículo 34, a gente vê aqui as tribulações, as perseguições que todos passam quando aceitam o Senhor Jesus Cristo como seu verdadeiro pastor, porque quando nós estamos no caminho correto, no caminho da verdade, é quando o inimigo mais se levanta para tentar nos impedir, porque verdadeiramente um só justo causa uma destruição tremenda no reino do inferno. Então devemos sempre tomar muito cuidado e sempre permanecer confiantes e pacientes, esperando no Senhor, mas com atitudes. Pois aqui no versículo 35 está escrito justamente sobre isso. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Pois verdadeiramente aqueles que creem no Senhor Jesus, que ele mesmo deixou bem claro, aquele que crê faz as mesmas obras que ele faz e as fará ainda maiores. E aqui no versículo 33, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a parte de Deus, paciência, para que possamos verdadeiramente receber as abundâncias do Senhor e Salvador de nossas vidas, que ele prometeu a todos aqueles que o amam. E aqueles que o amam, João capítulo 15, aqueles que o amam são aqueles que guardam e praticam os seus mandamentos. Tudo para a mais honra e glória do Senhor e Salvador de nossas vidas. Pois aqui no versículo 37 deixa bem claro que, por mais que o tempo não seja o nosso tempo, sempre é no momento certo, que é quando o momento, o tempo determinado pelo nosso Senhor Deus. E no versículo 38, mas o justo viverá da fé. Tiago, capítulo 2, a fé sem obras é morta. E Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor Deus. Pois o próprio Senhor Jesus afirmou que aquele que ouve a palavra dele e a pratica, esse é o prudente, que não importa o tempo, que firma sua casa sobre a rocha, e não importa a tempestade, permanece seguro, porque está sendo verdadeiramente firmado sobre a rocha que é o nosso Senhor Jesus. Mas naquele que recuar, a alma do Senhor não tem prazer. Então devemos sempre perseverar e pedirmos sempre ajuda, direção ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, como está escrito na palavra dele. Não fique esperando que o Senhor fique sussurrando no seu ouvido o que você tem que fazer, para onde você tem que ir. Ele já deixou todo o manual escrito nas Escrituras Sagradas. O que nós precisamos fazer verdadeiramente é obedecer, examinar as Escrituras e as colocarem em práticas. Vamos ao próximo bendito do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso a receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Rebanho bendito ímpar de número 9 e rebanho bendito par de número 10 são os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais para mais de 25 países. E lembrando que se você quiser continuar recebendo orações, mesmo após o término dessa live, basta estar seguindo ou se inscrevendo nessa nossa igreja virtual. E para receber mais orações, temos nossas outras 12 igrejas virtuais. E vamos ao livro de Sofonias, que contém 3 capítulos. Livro de Sofonias, que contém 3 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E vamos ao livro de Sofonias, capítulo 1. Sofonias, capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 9, Sofonias, capítulo 1. E para o rebanho bendito par de número 10, Sofonias, capítulo 2, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como o livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 9, glórias ao nosso Deus, rebanho 9, oração 9, lembrando que as escrituras sagradas são também através de números, por isso que sempre utilizamos o ministério de números e também o de sorteios, que é bíblico. Nessa live vai ficar salva em outras redes sociais para vocês voltarem, examinarem cada uma das ministrações e compartilharem para outras pessoas que precisam e necessitam. Vamos à ministração da oração de número 9. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco nessa madrugada, nessa live da tua igreja virtual, @igrejas benditas, possam ver se cumprir as tuas promessas
para os que o buscam de madrugada. Que ao buscarem ao Senhor junto conosco nessa madrugada, eles possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença e serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. O pessoal ele perguntou se nós fazemos trabalho social também. É o nosso dever e obrigação. Está Mateus 25, do 31 ao 46. Se não amarmos aos pequeninos irmãos com atitudes, é vã a nossa fé, verdadeiramente, pois ela estaria morta, sem obras e sem frutos. E vamos à ministração no livro de Sofonias, capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 14. Tem 14 versículos? Tem 14 versículos. E acontecerá que no dia do sacrifício do Senhor hei de castigar os príncipes e os filhos do rei, e todos os que se vestem de vestidura estranha. Castigarei também naquele dia todos aqueles que saltam sobre o umbral, que enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. E naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir uma voz de clamor, desde a porta do peixe, e um uivo desde a segunda parte, e grande quebranto desde os outeiros. Uivai vós, moradores de Mactés, porque todo o povo de Canaã está arruinado. Todos os carregados de dinheiro são destruídos. E há de ser que naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas, e castigarei os homens que estão assentados sobre as suas fezes, que dizem no seu coração, o Senhor não faz bem nem faz mal. Por isso será saqueada a sua fazenda, e assoladas as suas casas. E edificarão casas, mas não habitarão nelas, e plantarão vinhas, mas não lhes beberão o vinho. O grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nessa ministração no livro de Sofonias, capítulo 1, aqui a gente vê a consequência da omissão. Pois aqui o Senhor deixou bem claro que vai jogar uma luz e examinar e esquadrinhar todas as obras e todos os frutos. E com isso, verdadeiramente, aqueles que estavam tentando esconder a iniquidade, o pecado, aqueles que estavam omitindo o dever e a obrigação, a santidade e a santificação, esses verdadeiramente serão castigados. O juízo virá sobre eles. Sente prazer na morte de se arrepender. Está em tempo de se converter e deixar de ser convencido, como infelizmente é a maioria dos líderes religiosos hoje em dia. Estão convencidos e convencendo muita gente, mas convencendo muita gente com doutrinas de demônios e afastando muitos da salvação e da vida eterna. Pois como o próprio Senhor Jesus afirmou, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, e é necessário nós estarmos juntos e unidos em um só Espírito, sendo a igreja do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao próximo bendito a receber uma palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. E o próximo rebanho bendito é o rebanho bendito de número ímpar 3 e o rebanho bendito par de número 4 a receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, a todos que estão verdadeiramente agora tendo acesso à palavra do Senhor Deus sendo ministrada com orações. Não se esqueçam de escolher o número também de 1 a 7, pois no final desta live eu estarei sorteando mais 7 números para que toda live vocês tenham sempre no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para aumentarem a sua fé, para terem todos muita fé também. E o livro é o livro de 2 João, que contém somente um capítulo. Livro de 2 João, que contém somente um capítulo, para a meditação dos rebanhos benditos ímpar, de número 3, e rebanho bendito par, de número... e rebanho bendito par, de número 4, livro de 2 João, capítulo 1 e único, para meditação. Eu esqueci que só tinha um capítulo e fui jogar para sortear. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso.
Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais, lembrando que todos querem continuar recebendo orações, basta se inscrever ou seguir nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Temos live de segunda a sexta em diferentes igrejas virtuais, em diferentes horários, para todos vocês terem verdadeiramente uma oportunidade para buscarem ao Senhor em suas vidas. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 7 é a próxima a ser ministrada. Sim, tem gente na Suíça vendo a live também, pois estamos em mais de 25 países para a mais honra e glória do Senhor e Salvador de nossas vidas. Pois essa é uma das coisas que tornam as nossas igrejas virtuais mais eficientes. Tem pessoas não só aqui do nosso querido Brasil, mas pessoas de mais de 25 países tendo acesso à palavra do Senhor sendo ministrada, abençoado do Uruguai aí também, para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Todos estão tendo acesso à mesma palavra, basicamente ao mesmo tempo, para todos estarmos juntos em um só Espírito e conectados virtualmente, interagindo com a palavra do Senhor Deus, as Escrituras Sagradas, mesmo que ausente quanto ao corpo, juntos em um só Espírito. E vamos à ministração da oração de número 7. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre. Eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando com a ministração da tua santa e poderosa palavra através desta tua igreja virtual, @igrejas benditas. E todas essas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome, e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam o invocar, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E vamos dar início aqui à ministração no livro de 2 João, capítulo 1 e único, do versículo 1 ao versículo 7. O ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Graça, misericórdia, paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e caridade. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E a caridade é esta, que andemos segundo os mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nessa ministração no livro de 2 João, capítulo 1 e único, a gente verdadeiramente vê aqui uma mulher sendo líder, pois devemos lembrar que todas as cartas que os apóstolos do Senhor Jesus enviavam eram para líderes, para conversar com líderes, e deles iriam ali repassar para os rebanhos, as células do Senhor Jesus o Cristo. E aqui a gente vê a importância que tem em estarmos todos interagindo, ensinando verdadeiramente a palavra do Senhor Deus, instruindo no caminho que uns aos outros devemos andar, não no nosso caminho, mas sim no caminho do Senhor, o nosso Deus. E tomarmos sempre muito cuidado com os enganadores, os falsos espíritos de santidade, a falsa aparência de santidade. Lá em Apocalipse capítulo 16, os espíritos que fazem sinais, milagres, prodígios e maravilhas, mas que não têm parte com o Senhor nosso Deus. E aqui ele deixou bem claro, aqueles que o enganador e o anticristo, que já estão no mundo. Então não devemos ficar esperando a vinda deles, pois eles já estão, e infelizmente, posso afirmar com convicção, é eles quem estão congregando com a maioria das igrejas hoje em dia, principalmente no Brasil, porque não tem santidade, não tem santificação.
Se não tem isso, não tem o Espírito Santo de verdade. Então devemos tomar sempre muito cuidado, examinar as obras, os frutos e provar os espíritos. Por isso nós temos aí as mais de 40 questões para que vocês possam ter material de trabalho para colocar à prova qualquer um líder. Fala que Jesus Cristo é o Senhor, fala que crê no Deus da Bíblia Sagrada, então ele tem deveres, ele tem obrigações, ele tem que verdadeiramente cumprir tudo como está escrito. E ter os 4 alimentos quando se tem um templo físico: alimento para o corpo, para a alma, para o espírito e para a aliança do jugo e do fardo do Senhor Jesus o Cristo. E temos aí mais 40 questões, mais de 730 milhões de reais em dinheiro para vocês poderem estar examinando. Lá no @mileofertadim vocês encontram uma playlist com as nossas mais de 40 questões para que vocês possam examinar. E o próximo rebanho, o rebanho bendito ímpar de número 7 e o rebanho bendito par de número 8, são os próximos a receberem uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. A paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E como o abençoado José lhe comentou corretamente, eu respondo perguntas no canal Milha Oferta Din às 6 horas e 48 minutos até as 7 horas e 40 minutos. E o livro a ser ministrado, glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, glória, é o livro de Naum, que contém 3 capítulos. Livro de Naum, que contém 3 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Nessa rede social aqui, vocês vão encontrar na descrição da live. Nas outras redes sociais, basta abrir o meu perfil e ir na aba de seguindo. E o livro de Naum, capítulo 2. Naum, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 7. Naum, capítulo 2. E para a meditação do rebanho bendito par de número 8. Naum, capítulo 3, para a sua meditação. E vamos à ministração de mais uma oração, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 10, a próxima a ser ministrada. Perguntaram mais uma vez sobre por que nós falamos o Cristo e não apenas Cristo, pois Senhor Jesus o Cristo. Devemos lembrar que Cristo não é apenas um sobrenome, e sim verdadeiramente algo magnífico, que devemos lembrar quem é o Senhor de nossas vidas e reconhecer qual é o intuito, tudo aquilo que Ele fez e pode fazer por todos nós, e sermos gratos e sempre reconhecer que Ele está acima de todos. Uma coisa é você reconhecer o que o Senhor Jesus fez como o Senhor Jesus. Ponto. Outra coisa é você reconhecer o que Cristo, o Cristo fez como Cristo, no corpo de Cristo. Exatamente. É isso aí. É muita diferença, tá bom? Glórias ao nosso Senhor Deus. Presta atenção, Deus. Cada um, em cada sequência, o Senhor Jesus, ele tinha um título, que eu não vou agora falar para vocês agora. Mas em cada uma sequência, ele tinha um título. Por Glórias isso que a gente fala o Cristo, o Senhor Jesus, tá bom? Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração da oração. Vitorioso Senhor dos exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja agora a libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas dos benditos membros desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, que estão buscando o Senhor Deus nesta madrugada junto conosco. Que haja o crescimento na fé destas pessoas ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver neste momento, e possam ser verdadeiramente gratos ao Senhor Deus, em o nome santo dos santos, do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E vamos dar início à ministração no livro de Naum, capítulo 2, do versículo 7 ao versículo 13. Eusabe está descoberta, será levada cativa, e as suas servas a acompanharão, gemendo como pombas, batendo em seus peitos. Nínive, desde que existe, tem sido como um tanque de águas. Elas, porém, fogem agora. Parai, parai, clamar-se-á, mas ninguém olhará para trás. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não tem termo o provimento. Abastança há de todo gênero de móveis apetecíveis.
vazia e esgotada e devastada ficará. E derrete-se o coração e tremem os joelhos, e em todos os lombos a dor, e os rostos de todos eles empalidecem. Onde está agora o covil dos leões e as pastagens dos leõezinhos, onde passeava o leão velho e o cachorro do leão, sem haver ninguém que os espantasse? O leão arrebatava o que bastava para os seus cachorros, e estrangulava a presa para as suas leoas, e enchia de presas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e queimarei no fumo dos teus carros, e a espada devorará os teus leõezinhos, e arrancarei da terra a tua presa, e não se ouvirá mais a voz dos teus embaixadores. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nessa ministração no livro de Naum, capítulo 2, a gente vê o perigo que há em a nossa confiança estar naquilo que é material. Pois em um momento o Senhor toma de volta tudo isso, porque tudo isso pertence a Ele. E a gente vê aqui verdadeiramente que o povo de Nínive, devido ao pecado, à iniquidade, à rapina, o roubo, tudo aquilo que era ruim, eles receberam o castigo não só naquilo que era físico e material, mas sim no próprio corpo. Pois aqui no versículo 10 está escrito: e em todos os lombos há dor. E devemos tomar sempre muito cuidado para que, ao omitir a justiça, a prática da justiça, não venha o castigo físico. Salmos capítulo 32. Enquanto me calei, envelheceram-me os ossos, pelo meu bramido insistente. Então devemos tomar sempre muito cuidado e buscar a verdadeira prosperidade. A verdadeira prosperidade da qual só o Senhor pode nos conceder, que é a prosperidade em todas as áreas e setores de nossas vidas. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Vamos ao próximo bendito. Rebanho bendito ímpar de número 5 e rebanho bendito par de número 6 é o próximo a receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais, levando a palavra, o evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Próximo livro a ser ministrado é o livro de 1 João, que contém 5 capítulos. Livro de 1 João, que contém 5 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Se você quiser continuar recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, basta você estar seguindo ou se inscrevendo nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus. Lembrando que são igrejas virtuais porque nós, os seres humanos, que somos a igreja do Senhor Jesus, estamos juntos em um só Espírito e conectados virtualmente através da internet para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E o livro de 1 João, capítulo 4, para os rebanhos benditos ímpar de número 5, 1 João, capítulo 4. E para o rebanho bendito par de número 6, livro de 1 João, capítulo 6, para a sua meditação. E vamos à próxima ministração da oração. Lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 8 é a próxima a ser ministrada para a mais honra e glória do Senhor de nossas vidas. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja agora o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada, e essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda obra do mal, e que elas possam ver as tuas maravilhas as alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @igrejas benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É uma pergunta interessante, que envolve dízimo e oferta, mas que infelizmente eu não vou ter tempo para dissertar sobre ela aqui. Mas lá na @milhaofertadinho de segunda a sexta eu posso responder essa sua pergunta. E vamos aqui à ministração do livro de 1 João, capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 14. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor.
Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, se nos amamos uns aos outros. Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nessa ministração, no livro de 1 João, capítulo 4, verdadeiramente testifica a necessidade de demonstrar, através de obras e através de frutos, quem é o Senhor de nossas vidas, para que possamos permanecer no amar do Senhor Jesus o Cristo. Examinem também João, capítulos 14, 15 e 16, que lá vocês também conhecem o Espírito Santo de verdade, que nos ensina todas as coisas e nos guia no caminho que devemos seguir, para que possamos verdadeiramente continuar com a vida em nós, que o nosso Senhor Jesus é o único caminho, verdade e vida, e Ele, o Pai, vem fazer morada em nós, se nós guardarmos e praticarmos os seus mandamentos, e demonstrar e confessar a Ele através das nossas atitudes. E o último livro a ser ministrado, livro de Lamentações, que contém 5 capítulos. Livro de Lamentações, que contém 5 capítulos, é o último livro a ser ministrado. Lembrando que esta é uma ministração para todos nós nesta madrugada, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Lamentações, capítulo 2. Lamentações, capítulo 2, é uma meditação para todos nós nesta madrugada. Lamentações, capítulo 2. Lembrando que esta live vai ficar salva em algumas redes sociais, é o mesmo @Igrejas Benditas, em todas as redes sociais, para você estar recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. E a última oração, oração de número 12, e para continuar recebendo orações, basta estar seguindo ou se inscrevendo em nossa igreja virtual. E @Igrejas Benditas. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja cura, proteção, purificação, libertação, restauração e renovação dos corpos, almas, espíritos e corações dos que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada, junto conosco, através do cumprimento das tuas justas, fiéis, benditas e verdadeiras palavras nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E vamos dar início aqui à ministração no livro de Lamentações, capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 21. Todos os que passam pelo caminho batem palmas, assobiam e meneiam as suas cabeças sobre a filha de Jerusalém, dizendo: é esta a cidade que denominavam perfeita em formosura, alegria de toda a terra? Todos os teus inimigos abrem as suas bocas contra ti, assobiam e rangem os dentes, dizendo: devoramo-la, certamente este é o dia que esperávamos, achamo-lo, vimo-lo. Fez o Senhor o que intentou, cumpriu a sua palavra, que ordenou desde os dias da antiguidade, derrubou e não se apiedou, fez que o inimigo se alegrasse por tua causa, exaltou o poder dos teus adversários, o coração deles clamou ao Senhor, ó muralha da filha de Sião. Corram as tuas lágrimas como um ribeiro de dia e de noite. Não te deis descanso, nem parem as meninas de teus olhos. Levanta-te, clama de noite no princípio das vigias. Derrama o teu coração como águas diante da face do Senhor. Levanta a ele as tuas mãos pela vida de teus filhinhos.
que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Vê, ó Senhor, e considera a quem fizeste assim. Hão de as mulheres comer o fruto de si mesmas, as crianças que trazem nos braços? Ou matar-se-á no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta? Jazem em terra pelas ruas o moço e o velho. As minhas virgens e os meus mancebos vieram a cair à espada. Tu os mataste no dia da tua ira, degolaste-o e não te apiedaste deles. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nessa lamentação do livro de... realmente uma lamentação. Nesse livro de Lamentações, capítulo 2, verdadeiramente aqui a gente vê o perigo que tem em abusar da misericórdia do Senhor. Pois aqui o Senhor, por muito tempo, alertou ao seu povo, repreendeu o seu povo, mas o povo não quis ouvir. Lá no outro capítulo também deixa bem claro que os profetas falavam aquilo que o povo queria ouvir, mas não falava aquilo que era necessário. Mas o Senhor não deixou de enviar os verdadeiros para repreender, como Jeremias, justamente, que essas são as lamentações de Jeremias, um que insistentemente trouxe a verdade, a vontade do Senhor, para que o povo se arrependesse e o povo se convertesse. E diversas vezes foi agredido, foi aprisionado por estar trazendo aquilo que era necessário. Mas nunca devemos permitir que aquilo que é natural venhamos a nos fazer desviar da vontade do Senhor. Devemos sempre aceitar com alegria a repreensão, porque enquanto há repreensão, mostra verdadeiramente que o Senhor nos ama. Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. Eu castigo e repreendo aqueles quanto eu amo, que é para que se arrependam. Pois quando a pessoa peca, transgride, comete iniquidade, erros ou defeitos, ela si mesma está em um caminho de destruição. Então devemos lembrar e nos corrigir, andar em santidade e em santificação, para que o Senhor possa continuar operando as suas maravilhas de bonanças, de alegrias, de paz, de conquistas e de saúdes, que é isso que Ele preparou para aqueles que o amam. Escolham agora o seu número de 1 a 7, que eu estarei sorteando agora os 7 números para você estar recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Se de 1 a 7 você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, se você escolheu o número 5. Se de 1 a 7 você escolheu o número 1, vai meditar em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, se você escolheu o número 1. Se de 1 a 7 você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Sofonias capítulo 1. Sofonias capítulo 1, se você escolheu o número 3. Se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar no livro de 2 João capítulo 1 e único. Livro de 2 João capítulo 1 e único é para quem escolheu o número 7. Se de 1 a 7 você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Naum capítulo 2. Naum capítulo 2, para quem escolheu o número 4. Se de 1 a 7 você escolheu o número 2, vai meditar em 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4, se você escolheu o número 2. E se você escolheu o número 6, vai meditar em Lamentações capítulo 2. Lamentações capítulo 2 é uma meditação para todos nós e para todos aqueles que escolheram o número 6. E muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito, membro ou ofertante de uma de nossas 12 igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Pois além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde 12 minutos antes das 7 horas da manhã, no @a igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @AIG 1318 37300 e até 1h12 da madrugada nessa nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas
para você fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. E lembre-se de conferir as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E elas valem desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais em dinheiro para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que elas são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, entre em contato conosco através do privado de nossas redes sociais, onde a nossa produção estará retornando um contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas, para você levar uma verdadeira obra, pois lembrando que uma verdadeira obra do Senhor Deus, pois lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalho e empregos, e todos têm oportunidades e recursos para fazerem a sua obra, e também todos têm a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Pois lembrando a todos vocês que isso, desde que pregue 100% as Escrituras Sagradas, e tudo isso é como manda o Senhor Deus nas Escrituras da Bíblia Sagrada. Independente de onde você more, entre em contato conosco através do privado de nossas outras redes sociais. Também, caso aqueles que têm influência política, entre em contato conosco também para você interagir com o seu político na sua área, para levar uma obra dessa, uma obra que verdadeiramente faz a diferença e verdadeiramente guarda e pratica a palavra do Senhor Deus e ajuda a todos aqueles que precisam e necessitam. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não importa onde seja, entre em contato conosco, pois através da internet nós estamos alcançando os 5 continentes do planeta Terra e buscamos ajuntar todos em um só Espírito. E chegaremos em todo o Brasil. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aguardo você nas próximas lives, segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada. E meu muitíssimo amém.